Olá, estamos aqui para mais um podcast, um assunto de extrema importância sobre articulação temporomandibular. Eu, como uma paciente de problemas de disfunção da articulação temporomandibular, aqui com a minha dentista maravilhosa, né? Então a TM, ela vai muito além da boca, né? Quando uma articulação afeta o corpo inteiro. Doutora Rossana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda. Certo, eu quero agradecer muito, em primeiro lugar a Deus, né, por essa oportunidade e também muito a ti, né, Ju, assim como tu tem essa admiração pelo meu trabalho, eu tenho pelo teu, muito né? Obrigada. E nós somos pacientes e médica e paciente e dentista. Sou muito grata pela vida da minha filha, veio com a tua ajuda, né, então tô aqui para esclarecer e tirar dúvidas desse mistério que é a TM para a grande maioria das pessoas. Rô, se tu pudesse falar da tua formação. A Rossana, ela é dentista, mas ela tem uma formação bem diferente, né? Porque diariamente eu faço diagnóstico de alterações em ATM e é muito desafiador, porque a ATM ela está associada com vários tipos de sintomas e a Rô ela tem uma formação dentro da odontologia que não é tradicional. Rô, se puder falar para nós da tua formação. A minha formação, eu sou, em primeiro lugar, especialista em ortodontia, que se aprende também nos bancos da graduação da odontologia, e em ortopedia funcional dos maxilares, que ainda não embora seja uma especialidade da odontologia, desde 2001 ainda não está nos bancos da universidade, né? E a gente luta por isso através do Conselho do Rio Grande do Sul aqui, que a gente tem uma comissão para isso. Também fiz mega residência em disfunção e patologia da TM, porque cada vez que eu ia estudando, né, Ju, eu ia vendo que eu sou composta de questionamentos, eu não paro de questionar nunca, né? Eu acho que assim a gente vai crescendo. Então, depois que eu fiz a disfunção e patologia, eu achei que eu gostaria de ensinar. Então, eu fui fazer um mestrado, né? Fiz na medicina da PUC, na pediatria e saúde da criança, e o nosso trabalho foi com ortopedia funcional dos maxilares no crescimento, atuando na apneia obstrutiva de sono e respiração bucal. Né? Então a gente conseguiu fazer um trabalho muito bacana, foi publicado na Sleep Medicine. Então o nosso trabalho trabalha junto com a medicina, né? Nessa questão respiratória. E agora eu faço doutorado pela Unicamp, né? Na área de ciências da cirurgia, na medicina da Unicamp também, e a gente está dentro do departamento de oftalmo e otorrinolaringologia. Eu, como uma paciente de disfunção de ATM, eu tive o privilégio de cair na mão da Rossana e eu digo sempre que a Rossana ela fez uma harmonização facial sem usar uma agulha, né? Ela mudou o formato da minha face, né, com o tipo de tratamento que ela faz. Eu tinha uma via aérea muito estreita, né, sono ruim, dor de cabeça. Então, eu sempre gosto de trazer a Rossana, não é a primeira vez que a gente vai conversar sobre o assunto, justamente porque a gente tem muitos sintomas associados com a articulação temporomandibular que não é feito o diagnóstico. Então, Rô, começando assim, explica para nós assim, o que é a ATM. A Rô traz os materiais dela, que é mais fácil de explicar. Eu acho que visualizando, né, fica mais fácil. Então, a gente essa cabecinha assim, né? Então, aqui tá a mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça, né? E aqui, no finalzinho dela, vai ter uma articulação, que vai articular o osso temporal, que é onde está todo o nosso sistema auditivo, né? Junto com o ramo da mandíbula. Então, é articulação temporomandibular. Isso aqui é um osso parado e um osso que se mexe. E no meio disso precisa ter um espaçamento para que caiba um menisco, que é uma cartilagem, como se fosse um travesseirinho, uma esponjinha, que precisa ter espaço para que essa articulação possa funcionar adequadamente na abertura e fechamento da boca.
Uma vez que esse espaço é diminuído por algum motivo, esse menisco sai do lugar, né? E às vezes, a grande parte das vezes é para frente, ele anterioriza e dificulta às vezes a abertura da boca e o fechamento, né? Então, esses eventos todos estão relacionados com essa articulação. Eu digo que essa articulação é ouro porque, na verdade, ela é no nosso corpo única que tem uma cartilagem secundária que é passível de virar osso a vida inteira, bem em cima do côndilo, que é essa bolinha aqui, né? Então, se a gente mantiver com um espaço adequado, ideal hidratação e nutrição, essa cartilagem pode virar osso. Então, assim, a criança, quando a gente trata, ela tem, como ela está em crescimento, ela tem todas essas suturas, porque a nossa cabeça é esse quebra-cabeças, né? Então, quando a gente chega no surto de crescimento da adolescência, isso aqui se imbrica, cola e não tem mais todos esses espacinhos entre os ossos para a gente trabalhar. Mas aqui a gente ainda pode trabalhar a vida toda, né? Então, existem outras formas de tratar a disfunção de ATM, mas eu primo por tratar com um aparelho ortopédico funcional, né? O que ele vai buscar? Uma harmonia muscular, né? E aí o tecido mole estando funcionando bem, ele vai podendo convidar o osso para uma posição melhor, né? Então existe, né, cirurgias que se faz na TM, existe placa, né? Mas eu, Rossana, gosto de tratar com ortopedia funcional dos maxilares, que são aparelhos bimaxilares, né? Em cima e embaixo, e a gente consegue fazer com que a mandíbula se estabilize numa posição que é ideal para aquele paciente. A gente acha isso através de uma desprogramação que é individualizada, é um processo individual, né, que fica naquela cadeirinha, né? É maravilhoso, é um spa. A gente deita numa cadeira com massagem, ela coloca eletrodos, né, e faz uma desprogramação, é muito interessante. Então a gente olha os exames e faz essa desprogramação para ver a altura do comprimento real relevante desses músculos relaxados. E aí cada paciente vai ter a sua postura no aparelho. Então não é uma receita de bolo, né? É uma coisa muito individualizada. A gente diz que é arte porque os aparelhos são feitos à mão, né? Pela protética, individualizados, e muita ciência para entender aonde essa mandíbula precisa estar, como é que essa musculatura vai estar trabalhando simetricamente. Então, isso tudo está envolvido na ATM. Sim. Rô, as disfunções temporomandibulares é só um problema odontológico ou não? Não, na verdade, assim, eu tenho a primeira ponta dos pacientes, né, que vem me buscar, que são as crianças em crescimento, que na verdade é o melhor período de tratar, porque esses vão ser acompanhados até o final de crescimento, redirecionando um crescimento genético, né, pela função adequada, muscular, articular, né, respiratória, posição de língua, selamento labial, mastigação bilateral. Então, a gente tenta deixar a face harmônica para que tudo possa acontecer bilateralmente, né? Então, isso é a primeira ponta. Então, vem aquelas crianças com a respiração oral, que estão crescendo com os dentes já em forma errada, né? A posição errada, o queixinho para trás é muito comum, uma sobremordida que é um trespasse muito grande. Então, tudo isso vai refletir lá na TM, né? Então, a criança que ronca, a criança que faz bruxismo, não é normal, não é comum. A gente precisa buscar tratamento. Às vezes os pais acham, roncar, então não é bom, não é uma coisa comum, né? Eu achei que até achava bonitinho. Não, a gente tem essa questão, né? Que as pessoas acham que o ronco é normal. Não. Na criança, em torno de 5,8% em média, é diagnosticado de crianças que têm problemas de apneia e distúrbios respiratórios, né?
Mas no adulto hoje, por exemplo, a apneia do sono, ela tá diagnosticada em 33% da população brasileira. E 80% das pessoas não sabem que tem. Então, imagina o subdiagnóstico que é isso, né? Então, tu sabe, né, Ju, que isso está envolvido, inclusive, com a menopausa lá, a questão do ronco e da apneia, porque a gente não tendo a mesma questão hormonal, diminui colágeno, flacidez muscular, isso aumenta muito o ronco e a apneia. E diminui muito a qualidade de vida. Sim. Então, os sintomas de ATM, eles estão dentro de um universo, né, que a gente precisa olhar para isso. Então, a odontologia não é só dentes, não é só estética, ela é função. E isso pode trazer muita qualidade de vida para o nosso paciente. Ou assim, zumbido, tontura, dor de cabeça, tudo isso pode estar associado com as disfunções? Pode. Então, como eu estava dizendo, eu atendo a primeira ponta daqueles que têm o privilégio, que os pais vêm, vou lá levar para fazer uma avaliação, né? E atendo a outra ponta, né, dos pacientes com maior idade que não trataram o osso. Então, às vezes faz tratamento ortodôntico, muda a posição dentária, mas não mudou nada na TM, não mudou nada no músculo, não mudou no osso. E aí vai chegar o paciente lá na idade um pouco mais velho, que vai chegar e me dizer, bom, eu já fui no neuro, já virei do avesso, não tenho nada na cabeça, mas eu tenho muita dor, é desesperador, eu tomo remédio para dor todo dia, né? Eu sinto um cansaço, outros vêm se queixando que não tem mais vontade de falar, porque cansa muito, não posso comer isso ou aquilo porque é muito duro, né? Outros dizem, já fui no otorrino, tenho na minha cabeça uma geladeira que nunca desliga, ou eu tenho um bichinho que fica batendo asa no ouvido, né? Já fui no otorrino, tem tontura, tem labirintite, crises, tem dor, otite de repetição, tamponamento, zumbido, que perturba muito para pegar no sono, né? Tudo isso associado? Tudo está associado à disfunção de ATM. Rô, o bruxismo, no meu caso eu tenho bruxismo e disfunção da ATM. Eles andam sempre juntos ou não necessariamente? Não necessariamente, tá? Então, mas muitos casos, né, que tem disfunção apresentam bruxismo. E o bruxismo, ele não precisa ser só excêntrico, né, que é aquele que range e faz barulho. Às vezes ele é excêntrico, é dente apertando, né, com força. Então, muitas vezes quem detecta o bruxismo é o companheiro, o cônjuge, né? Ou a mãe ou o pai que está vendo o sono daquela pessoa. Mas, na verdade, a pessoa também tem os sintomas, que é acordar com dente dolorido, acordar com cansaço, dificuldade de mastigar pela manhã, acordar com dor de cabeça, né? Então, tudo isso está associado. Pode ter bruxismo sem ter disfunção da TM. Pode ter bruxismo sem ter disfunção, mas assim, como é que começa a disfunção? É um problema muscular que depois vai virar articular, né? Então, para a gente entender uma disfunção, a gente precisa entender também o que é uma função adequada. Então, a função adequada na criança que está em crescimento já começa por respirar pelo nariz. Quando eu estou respirando pelo nariz, eu consigo manter a língua no céu da boca, né? Bem nessa região aqui, onde está terminando o dente e começando o palato, a ponta da língua tem que ficar sempre ali, né? Quando a gente tem a respiração nasal, a gente consegue também manter o selamento labial, né? A gente precisa mastigar bilateral para crescer certo. E outra coisa que eu sempre peço, se dar conta se não está com dentes encostados. Porque a musculatura, ela precisa relaxar, ficar em tônus muscular. No momento que eu encosto o dente, eu estou dizendo para o meu cérebro, vai mastigar. E aí ele já
deixa a musculatura tensa. Então, quando tem essa tensão, a gente tem maior formação de ácido lático e isso vai gerar dor, né? Então, todas essas funções são muito necessárias. Então, o paciente, às vezes, de disfunção, ele chega e me diz assim, olha, eu tô me afogando para dormir. Tô dormindo e sinto me afogar. Pode ser uma apneia, né? Ou pode ser só uma disfunção da postura de língua. Às vezes, a vida toda a pessoa tá com a língua na posição errada, tá com o dente encostado e ela nem sabe. E nenhum colega falou, né? Então, é importante a gente entender o que é o certo para poder reconhecer o que está errado. Então, todas essas questões, assim, do sono pode estar envolvido com o bruxismo, porque o bruxismo, ele inclusive pode ser um fator protetor do ronco, da apneia, de um problema, de um distúrbio respiratório do sono, né? Por quê? Porque é como se o cérebro pedisse ajuda para a mandíbula movimentar para abrir a via aérea, né? Então, ele é para ser um mocinho, mas na verdade ele gera dor, ele desgasta dente, ele quebra, ele faz trincas, né? Então, tudo isso é complicado. Rô, as disfunções, elas começam na infância ou elas podem se desenvolver em qualquer idade? Elas começam de uma função inadequada, seja ela que idade for, né? Então, se eu tô respirando pelo nariz, automaticamente eu já tô com a minha língua no céu da boca, eu já tenho mais dificuldade de encostar dentes. Se eu tô com o dente encostado todo o tempo, eu tô esmagando a minha TM. Daí vai depender da minha mordida. Se eu tiver uma sobremordida, um trespasse grande, o que vai acontecer, né? Se isso aqui tá trespassado, isso aqui tá indo mais para cima e para trás, aqui tá o ouvido e aqui tá TM. Então pode esmagar toda a inervação do ouvido e a pessoa sentir questão do ouvido, sentir dor, isso aqui sentir o estalo, né? O barulho. Às vezes as pessoas também dizem assim, eu tinha estalo e agora não tenho mais, será que melhorou? Não quer dizer, porque o estalo é quando o menisco, esse na TM, ele sai do lugar, volta para o lugar, dá um barulho. Sim. Só que quando ele sai e não volta mais, ele está num estágio pior e não faz mais o barulho. Né? Então, isso tudo é muito importante a gente se dar conta, assim, desde cedo na criança, porque se tu trabalha a criança em crescimento, ela vai usar o aparelho por um tempo, vai redirecionar esse crescimento maxilomandibular, né? Imaginem aqui, se eu tenho, aqui tá a gente por dentro, né? Então, esse vermelho aqui tá a língua, e aqui tá a faringe, onde passa o ar. Então, se eu tenho uma mandíbula, deitado é o único osso móvel da face que se mexe, né? Deitado, isso aqui tende a cair para trás e fechar a orofaringe. E aí a língua também vai junto. Se ela é uma língua flácida, tipo depois da menopausa, né, que a flacidez muscular acontece, ou a pessoa engorda um pouquinho, como a gente tem todo o pescoço que é só quase tecido mole, só tem um pouquinho de osso que é a cervical ali, quando tu deita, a força da gravidade leva isso tudo para trás e fecha aqui, né? Então, quando fecha aqui, vai dar o ronco, vai dar apneia, hipopneia, e indo para trás, se eu me apertar nessa posição para trás, eu vou apertar a minha TM. Então, tudo está relacionado, principalmente as pessoas que têm o queixo para trás, né? O mento, tem retrusão mandibular, que a gente chama, tem muita tendência de ter o problema respiratório, porque daí a faringe vai estar diminuída, a luz da faringe, né? E também problemas de ATM. Tá? E o bruxismo relacionado. Sim. Rô, na infância, chupeta, mamadeira, tende a influenciar? Tende. Então, assim, o primeiro aparelho funcional que a gente pode dar para o nosso bebezinho quando nasce é a amamentação no peito, né? Porque a gente vê que o bebezinho, depois que mama, ele vai ficando cansado, né, Ju? Suadinho. Então, porque ele fez exercício.
Então imagina, quando ele põe o bico do seio, que vai lá atrás no palato, ele tem que fazer uma ordenha. Então ele fica fazendo uma função da língua para extrair esse leite. Quando ele faz essa ordenha, ele está aprendendo a manter a língua no céu da boca, ele está modificando a posição da mandíbula anteroposterior, ou seja, na TM, né? E aí isso vai fazer, e ainda respirando pelo nariz, e isso vai fazer com que ele crie hábitos, circuitos neurais que a gente chama, que vão se sedimentar nessa fase e ele vai levar para a vida toda, né? Agora, quando eu dou ou uma chupeta ou uma mamadeira para o meu bebê, o que vai estar acontecendo? A língua vai ter que descer e a gente vai fazer uma sucção, né? Então não é ordenha, é sucção. E aí às vezes as mamães acham que estão fazendo uma grande coisa, fazer um bico, um furinho grande lá, né? E o bebê não faz exercício algum. Sim. E aí quando ele faz o exercício, ele ainda faz sucção, que é fazer com que o músculo da bochecha, que é o bucinador, fique fazendo força para dentro, né? Se a língua tá no céu da boca, ela vai fazer uma força, porque ela é composta de vários músculos. Então esses músculos fazem força para abrir as suturas para fora e para frente, e faz o crescimento desse osso aqui. Então o crescimento desse osso é dependente da respiração, da posição de língua. Quando tu tá ensinando um bebê na amamentação a pôr a língua na posição, tu tá dando um baita estímulo de vida para ele, tá? Então, nenhum bico ou mamadeira substitui. É bom, né? Ah, mas é ortodôntico, mas não sei o quê. Não, porque vai fazer sucção e vai botar a língua para baixo. Uma coisa muito comum, eu alerto muito as minhas pacientes quando elas comentam comigo sobre isso, a colocação de aparelho ortodôntico em crianças sem avaliar a TM. Então, a gente já tem casos de pacientes incomuns que foram pacientes que usaram aparelhos por 5 anos e aí ficaram com os dentes parecendo perfeitos, mas com a mandíbula fora do lugar. Então, pacientes com dor de cabeça. Então, é importante fazer uma avaliação antes de colocar um aparelho ortodôntico. Quando a criança está em crescimento, né, a gente tem uma bênção nas mãos, uma grande oportunidade, uma janela de oportunidade, que é fazer com que essa criança cresça adequadamente. Então, assim, não tem como tu fazer diagnóstico só de dente, né? Se ele está em crescimento, tu precisa preparar as bases ósseas, que é maxila e mandíbula, né? Para esperar a troca dos dentes. Então, quando vai trocar para dentição permanente, já entra numa boca organizada, que está mastigando dos dois lados, que tem um plano de mordida adequado. Tipo, esse plano de mordida aqui, né, que a gente vê, aqui que tá mais alto do que aqui, é porque começou a mastigar desde cedo num lado só e não se deu conta, né? E aí vai mastigando, vai fazendo uma força, um lado da maxila fica mais alto, às vezes o olho fica mais alto, né? Aí, para ajustar a postura em relação ao solo, tu ter equilíbrio, tu vai inclinar um pouquinho a cabeça, daí tu já tá fazendo a postura de cervical inadequada, né? Então, assim, dependendo da mordida, muitos estudos apontam que uma mordida cruzada, que é a mandíbula mais pro lado, vai fazer com que tenha uma escoliose. Então, assim, se tu tem uma mandíbula que é mais para frente, a tendência é tu ter um desequilíbrio em relação à cervical. Então, tu vai fazer uma retificação, uma tendência maior. Se tu tem uma mandíbula retrognata para trás, a tendência é tu ter uma hiperlordose com a coluna cervical. E aí o resto vai se compensando. Então, assim, quando tu pensa em ortodontia, eu também sou ortodontista, uso, né? Mas assim, tu pensa mais em dentes. Numa criança que está em desenvolvimento, tipo, com 6 anos, trocou os dentinhos aqui, começa a nascer o primeiro molar lá embaixo, que é chave da oclusão, da mordida. Então esse é o momento ideal para te levar no ortopedista funcional e ver como é que está o encaixe da mordida. Antes de colocar o aparelho. Antes de colocar o aparelho. Porque, primeira coisa de tudo, se tu não tem espaço para dentição permanente, há um tempo atrás a ortodontia extraía muitos dentes, né?
Aí extraía premolar, fazia um alinhamento mais rápido, ficava linda a boca, super bonita, mas muitas vezes não funcional, porque não tem espaço para a língua nesse palato, né? Se tu vai colocar, por exemplo, tem um desvio de linha média, né? Tu tem que saber se isso é dentário ou se é a postura da tua mandíbula que tá errada. Se é a postura, não adianta tu trazer o dente ortodonticamente para posição, alinhou, ficou bonito, mas, né? O que eu digo assim, o que tá funcionando bem vai crescer bem e vai ser bonito. Então, quanto antes a gente trabalhar isso, melhor, porque o adulto, quando for chegar para mim, a gente vai usar um aparelho ortopédico funcional, uma postura um pouco diferente, que é a desprogramação, mas ele vai ficar dependente desse aparelho. A criança não, que está em crescimento, a gente vai redirecionar isso e vai usar por um tempo e depois vai ficar bem. Rô, como é que é feito o diagnóstico, além da clínica? Que exames são necessários? Olha, eu acho assim que hoje em dia está acontecendo muito das pessoas não escutarem os pacientes, né? Tanto na tua área quanto na minha, né? Então, assim, primeira coisa, tu tem que ouvir a queixa, né? Ouvir a queixa, entender o que a pessoa está sentindo, avaliar, depois explicar como é que funcionam as coisas, as funções adequadas para que a pessoa possa funcionar bem, né? Depois tu vai fazer uma avaliação clínica e daí depois tu vai pedir, conforme a necessidade daquele caso, os exames adequados. Tipo, quando é uma disfunção de ATM, tu vai pedir uma ressonância, vai pedir uma tomografia, né? Quando é uma criança em crescimento, tu já vai daqui a pouco pedir um raio-x de mão para ver quanto tempo a criança ainda tem para crescer, né? Ressonância eu nunca peço para criança, mas aí se tem disfunção, eu peço uma tomo e a gente vai, uma tomo Conibin, que tem menor radiação, né? E a gente avalia os espaços da articulação, né? E a gente avalia todo, raio-x frontal, tele de perfil, os modelos, Eles precisam ver o tamanho da pasta que a gente faz. É mais ou menos isso, né? Então, eu fico em torno de 4 horas avaliando tudo isso. Quando o paciente faz os exames, é um quebra-cabeça para mim, né? É o que a gente viu na anamnese, o exame clínico, mais o que a gente viu nos exames de imagem. E aí sim a gente vai ter um diagnóstico, porque assim, não é perder tempo, é ser assertivo para poder fazer um tratamento adequado, né? Porque não existe uma receita de bolo. Por exemplo, se o paciente é classe 3, que é assim, né? Ele pode ser que tenha a mandíbula grande, a maxila pequena, ou pode ser só a maxila pequena ou só a mandíbula grande. Aqui, ó, Rô, essa foto minha, né? Se tu for ver, ó, eu tinha um lábio torto. E aí aqui aparecem os dentes todos, né? Com esse tipo de tratamento que tu fizeste, né? Alinhando a mandíbula e a... Sim, porque tu tinha uma disfunção por mastigar muito do lado esquerdo, né, Ju? E quanto mais tarde a gente for tratar isso, mais difícil a pessoa esquecer esse hábito. Mas a primeira coisa é a pessoa entender, opa, isso tá errado, né? E tentar modificar o hábito da função. Rô, quando a gente começa o tratamento, no meu caso foi aparelho. Todas as disfunções de ATM precisam aparelho ou não necessariamente? Olha, Ju, geralmente quando tu tem uma disfunção muscular, é interessante o aparelho porque tu mantém... existe gente que trata o bruxismo com a placa, né? Existem colegas. É mais comum. A placa é mais uma receita de bolo, assim. Ela é parecida para todos os pacientes, né? Só que a placa, como ela é num arco só, que geralmente é em cima, ela faz uma altura um pouquinho aumentada e quando tu faz essa altura, tu tem tendência de girar a mandíbula. E quando tu gira a mandíbula, quem é que tá aqui? A via aérea. Então tu pode prejudicar essa via aérea dependendo do paciente, né? Quando tu tem um arco só, né, de aparelho, tu vai deitar e a mandíbula vai seguindo para trás. Quando tu usa um aparelho bimaxilar, ele vai segurar a mandíbula, vai proteger tua via aérea, não vai deixar tu encostar dentes, porque
quando tu encosta, mesmo na placa, os dentes, tu não vai desgastar, mas tu vai estar forçando a tua musculatura. E se a tua mordida for torta, a placa também vai acabar sendo torta. E quando a gente faz um ortopédico, a gente vê qual é a mudança de postura que a gente tem que ter no sagital, anterior, posterior, no transversal, né? E no vertical. Então, quando tu faz isso, tu trabalha musculatura para ter simetria, tu trabalha espaços articulares. Então, assim, se tu tiver, mesmo que seja uma disfunção muscular ou articular, o ideal é colocar o aparelho para dormir, né? E às vezes tem pacientes que no início até acostumarem de dia, não ficar encostando o dente, eles usam quando tem um período de muito foco, né? Tá muito focado em alguma coisa, prestando atenção, ou tá com dor mesmo durante o dia, até ele acostumar que não deve ficar com o dente encostado. E quando que é indicada a cirurgia daí, Rô? Ah, Ju, isso tem diversos casos, assim, mas mais, assim, que eu vejo necessidade mesmo é fratura, tá? Quando tem fratura. Mas eu tenho casos de paciente de fratura, né? Tem uma amiga minha que eu acho que uns 15 anos que ela caiu da escada, quebrou a mandíbula, né? E a gente fez um aparelho ortopédico mantendo o plano de mordida certo, e ela não teve problema. Então o ossinho colou ali e ela hoje não sente dor nem nada, não alterou nada, né? Porque se a gente tem uma alteração de postura na mandíbula, a gente vai ter no pescoço automaticamente, vai ter no resto da coluna e no resto do corpo, que a gente é feito de cadeias musculares, né? A gente não é um sistema, não é uma coisa única, a gente é um sistema, tá dentro de muita coisa misturada. Então, para alguém trabalhar de um jeito, outro alguém tem que trabalhar de outro, né? Na musculatura. Então, a gente precisa enxergar esse todo. Sim. Rô, e o impacto, assim, na qualidade de vida, assim, na rotina, no humor, na ansiedade... Então, o que acontece? A qualidade de vida vem também de não sentir dor crônica, né? E vem também de ter um sono bom. Então, a gente tem... o sono, ele é feito de fases, né? Primeira fase, peguei no sono, N1. Depois o sono superficial, N2. Sono profundo, N3. E depois é o REM, que nos descansa o corpo e reorganiza a mente, né? Então, quando eu tenho um ronco, uma apneia, uma hipopneia, um bruxismo, seja ele apertamento excêntrico, eu vou ter um micro despertar. E o sono, a gente tem um ciclo de sono, leva mais ou menos de 90 a 120 minutos para acontecer. E a gente vai ter isso várias vezes na noite, então 4 a 5, tá? Então, se eu tenho um ronco, uma apneia, uma hipopneia, um bruxismo, eu vou ter um micro despertar. Então o cérebro vai ter que reiniciar a minha respiração, né? E aí eu volto para o sono superficial. E aí eu estava quase chegando lá no sono REM, que estava reorganizando o meu cérebro, eu tenho que voltar. E tem que começar todo o ciclo de novo. Então, quando a gente faz a polissonografia, que é padrão ouro para diagnóstico, né, de apneia, hipopneia, a gente vê ali a arquitetura do sono daquele paciente. Quanto tempo essa pessoa está ficando no sono REM e no sono N3? O ideal seria que ficasse em torno de 50% nesses dois, que é sono profundo, né? Mas se ele teve micro despertares, ele vai voltar. E aí ele vai acordar mal-humorado, porque ele não vai ter descansado, né? Então, assim, depressão, ansiedade, tem tudo a ver com a dor e com noite de sono mal dormida. Então, se tu tem disfunção de ATM, dificilmente tu vai ter um sono bom, né? Recuperador, digamos assim. E aí também tem os distúrbios respiratórios do sono, porque o bruxismo é um distúrbio de movimento do sono. Mas aí tem muito a ver, às vezes o bruxismo está ligado com a respiração, como eu falei antes. Então tem os distúrbios respiratórios, que são a apneia, hipopneia e o ronco. Rô, mais alguma colocação assim que tu acha importante, que eu não questionei? Forma e função são inseparáveis, né? Então, assim, não adianta a gente ter forma bonita não funcionando bem, não vai ter estabilidade.
Então, a gente tem que buscar as duas coisas, né? Até porque só um paciente esteticamente bem, que não funcione bem, ele vai sorrir pouco, porque ele vai ter dor, tá? Então, a gente tem que buscar essa harmonização. E a odontologia, como eu iniciei falando, ela é muito mais que dente, né? E muito mais que estética. Ela é função, qualidade de vida, pode estar trabalhando na disfunção, fiz uma colinha aqui, nos problemas auditivos, na função respiratória, mastigatória, postura corporal e na correta mordida, né? Então, a gente precisa estar atento ao todo, né, Ju? E precisa ter uma equipe multidisciplinar, aquele médico que tu confia, que conhece teu trabalho, né? Assim como a gente faz essas trocas, um fisioterapeuta, uma fono, um otorrino, todos esses tratamentos, eles são multidisciplinares, né? Porque eles têm causas multifatoriais, então mais profissionais têm que atingir. E um adequado diagnóstico vai fazer um bom planejamento e vai fazer um tratamento assertivo, porque cada ser humano é único nas suas necessidades, né? Então, meu recado, assim, a gente, nessa sociedade que a gente vive 24 horas aí, que parece que quanto menos a gente dormir, mais produtivo a gente vai ser, isso é uma bobagem, né? O sono, ele precisa ser inegociável, porque ele vai nos proporcionar um equilíbrio físico, emocional, hormonal, cognitivo, memória, né? Tudo isso está ligado. Então, o meu conselho seria: durma, respire pelo nariz, desencoste seus dentes, mastigue bilateral e coloque a língua no palato. Hoje obrigada, é o que eu queria deixar aqui para todo mundo. Muito obrigada, Rô. A Rô sempre muito didática, né? Nos dando uma aula, né? E é a prática que a gente enxerga, né? E eu sou muito grata, né? Por ela ter mudado a minha vida em relação à ATM. E esse episódio eu realmente trouxe para que as pessoas que têm dores, zumbido, tontura, não acham a causa, tem que pensar na disfunção da ATM como a causa, né? Então, a consciência também cura, né? E a informação também. Então, essas informações que nós estamos trazendo é justamente para que as pessoas elas não acreditem só nos exames, né? Como nós falamos antes, a ressonância, a tomografia, deu tudo normal, mas a pessoa tem dor. Pode ser funcional, pode ser o músculo que não está funcionando. Então, é sempre a gente pensar além. Se não está se sentindo bem, tem que procurar outras alternativas. Com certeza. Então, nós estamos aqui justamente para trazer essas informações e nós vamos nos despedindo, né, até o próximo episódio, que o seu corpo encontre aquilo que ele mais procura, né, que é o equilíbrio. Muito obrigada. Obrigada, pessoal.